Então, assim, Relógio do Tempo é o título, né? E o subtema é longevidade humana. E, logicamente, nós acreditamos em algo maior, algo mais essencial, que é o espírito. A gente vai poder recorrer aqui entre, acho que talvez seja essa a proposta principal do tema, a gente poder recorrer entre o material e o espiritual a respeito de longevidade humana, a respeito de conceitos de imortalidade. Então, assim, a busca pela imortalidade, né? O homem, se a gente for pesquisar e for estudar a história da humanidade, o homem e grandes pessoas importantes na história da humanidade, de maneira geral, né, sempre buscou esse conceito, essa ânsia por imortalidade. Como que trata do tempo a respeito do corpo, quanto que o corpo aguenta. Há muito tempo atrás, a expectativa média de vida era uma, hoje em dia é outra. Como que a gente utiliza do nosso corpo para a gente sobreviver e poder utilizar de forma mais efetiva, né? Trazer um pouco de plenitude humana, se a gente está sendo realmente útil no nosso meio social, se a gente está conseguindo trazer algum benefício para o nosso redor, através da nossa saúde, que a gente pode compartilhar com os amigos. Então, assim, é uma mescla de vários subconceitos para um conceito maior, né? Como utilizar a nossa longevidade, como alcançar uma maior longevidade e busca por imortalidade. Que tipos de imortalidade que o homem pode buscar diante das nossas condições, diante das nossas possibilidades hoje em dia, né? Enfim, eu vou começar com um vídeo, eu vou colocar um trechinho de um vídeo. Desde o dia em que nascemos, caminhamos para a morte. E essa é a mais convicta certeza do ser humano. A cada pulsar do peito, a cada respiração, nos aproximamos. Enfim, uma boa alimentação, uma corrida pelo parque, idas frequentes ao médico podem auxiliar a uma vida possivelmente mais longa. De acordo com o IBGE, a média de vida de um cidadão brasileiro é de 75,2 anos. A imortalidade ainda é uma das maiores obsessões da raça humana. Mas você já imaginou viver? Alguns buscam a imortalidade na religião. Outros acreditam em uma possibilidade científica de uma vida milenar. As tecnologias avançam cada vez mais e a primeira pessoa a viver 1.000 anos já pode ter nascido. A fórmula da imortalidade. E se for verdade? Então, amigos, conseguiram assistir a esse trecho do vídeo? Legal. É uma pequena provocação, né? Um teaser aí do assunto a ser abordado. Então vamos lá. Acho que é de consenso comum que todos nós, ao estudarmos a história da humanidade, a gente vê que é um anseio, né, pela algumas figuras da humanidade em buscar uma longevidade, né? Esse apego a esse mundo que se realmente, se a gente consegue ter alguns conceitos bem claros, a gente vivendo nesse mundo, realmente é de se entender que as pessoas têm um apego a esse mundo, né? E pessoas assim que vivem e que viveram, né, ao longo da história da humanidade uma vida bastante visceral e material, né, acaba se apegando a este mundo. É um pouquinho também da provocação que eu faço com vocês hoje. O quanto que nós estamos apegados a esse mundo e o quanto que nós estamos dispostos a deixar esse mundo, né, esse mundo, esse plano material. Tem uma passagem de Bahá'u'lláh, não me lembro agora exatamente, que a, a essência do homem é, está no momento da sua passagem, atingir o maior grau de santidade possível, né? Ao desencarnarmos, ao ascendermos a um outro plano, outros infinitos mundos de Deus, ao nosso passamento, nosso falecimento, o objetivo do ser humano é estar numa essência, numa condição mais santa possível, que isso vai fazer com que a gente consiga trilhar um caminho mais próximos em direção a Deus, né? Atingir o paraíso, como os muçulmanos falam e acreditam, e para nós é realmente estar quanto mais possível, né, diante da nossa insignificância, estar mais próximos ao caminho de Deus. Então, o quanto que nós estamos dispostos, como que estamos vivendo esse mundo material, porque a gente vive esse mundo visceral material, né? A gente precisa ter a educação material, que é
o mínimo do nosso asseio, nossa higiene, nossa alimentação. A gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa se deslocar fisicamente para os lugares, se associar com as pessoas, né? Então, isso é um mundo material, né? Ele é regido pelo dinheiro, a gente precisa trabalhar para ter dinheiro, para a gente poder ter as coisas, conforto, poder minimamente sobreviver. Então, a gente está muito inserido nesse mundo material. Quão dispostos estamos, quanto nós estamos apegados a esse mundo, mesmo nós estamos todo dia, né, com a nossa fé, a gente tentando nos livrarmos das máculas desse mundo, né, como fala uma passagem de Abdu'l-Bahá, que a gente viver esse mundo material é como se fosse uma ave que sobrevoa o reino do alto, e em algum momento ele desce e toca o solo e acaba se maculando com esse mundo material. Então, é esse conflito, né? Talvez do ser humano, que é buscar o espiritual, que é a sua essência verdadeira, mas ao mesmo tempo estamos inseridos nesse mundo material e esse conflito, né? Quanto apegados estamos nesse mundo. É uma provocação que eu faço aos amigos e sempre me faço também, desde quando eu tenho conhecimento e desde pequeno estudado os escritos barrais. Eu conheci a Fé muito pequeno, né? Meu pai conheceu, eu tinha 2 anos de idade, então assim, eu fui inserido bem cedinho nos conceitos da Fé então eu tenho bastante tranquilidade para falar sobre isso. E eu tenho uma clareza grande assim do quão é a nossa essência importante, que é espiritual, né? E estamos inseridos no mundo material. Então essa seja talvez uma pequena provocação inicial para os amigos. Hoje o nível de tecnologia, né, da ciência a respeito de produção ou manipulação de órgãos sintéticos, como que isso consegue fazer com que possa substituir alguns órgãos de forma sintética, que daí iria ser um vislumbre muito grande para a humanidade a respeito de transplante de órgãos, né? Substituir órgãos que estão doentes, que estão prejudicados, acabando fazendo com que, de alguma forma, alcance uma maior longevidade humana, né? Partindo do pressuposto do corpo, da manutenção do corpo, nosso corpo físico, para que a gente consiga manter uma serenidade mental e cognitiva, para a gente poder ter uma consciência, né, da nossa existência, ao passar do tempo, ao passar dos anos, né, que acabam nos arremetendo a algumas doenças de idade, velhice, né? Então, alguns cientistas acabam fazendo uma seguinte reflexão: olha, será que a velhice, o envelhecimento é uma doença e essa doença pode ser combatida de forma científica? Né? Então, daí os cientistas acabam se voltando para algumas observações na natureza. A própria natureza acaba tendo alguns indícios, né, alguns animais que têm algumas características interessantes, né, partindo sempre do ponto de vista científico, material, né, e todas as observações da natureza, dos animais, né, tudo isso que Deus criou, a gente pode observar e aprender com eles. De alguma forma, de repente, uma tecnologia mais avançada e um tempo que a gente não saiba, possa nos beneficiar, né, beneficiar o ser humano para ter uma longevidade, mas depois eu faço uma reflexão. Por que almejar essa maior longevidade? Para qual que é o objetivo? Para que a gente vislumbra algo desse sentido, né? Então, são algumas provocações só. Obviamente que não estamos aqui colocando em pauta intempéries da vida, fatalidades, né? Que isso a gente sabe que a partir do momento que a máquina, corpo humano falha, existe um fenômeno aí que é desconhecido por nós, mas é algo que nós ainda não entendemos, mas existe esse fato físico, né, que é a morte material nossa, e acaba acontecendo alguma coisa que a nossa verdadeira essência espiritual continua em direção, né, aos infinitos mundos de Deus. Então, como eu falei para os amigos, essa abordagem, esse questionamento é mais voltado para o ponto de vista científico, né? E tentar buscar maneiras, olhando para a natureza, olhando para o mundo animal e tecnologias atuais da humanidade nesse momento, para a gente tentar combater o envelhecimento, que talvez seja
por alguns cientistas encarado como uma doença que pode ser combatida, né. Então só para fazer um resumo aqui, a humanidade sempre realmente tentou buscar, figuras importantes tentou buscar essa longevidade humana, talvez uma imortalidade, né, desde a antiguidade, né, surgiram em algum momento da história os alquimistas que acabaram tentando desenvolver algumas fórmulas, né, fórmulas da imortalidade humana, né, sempre acho que é um anseio, né, da história da humanidade. E até surgiu, né, o elixir da vida, né, se tomar o elixir da vida você alcança a imortalidade. É claro que é algo metafórico, né, algo voltado pro encanto, pro fantástico, né, algo que acaba sendo uma utopia humana, né. E agora para finalizar, esse último trecho do vídeo, né, então ele fala sobre retardamento do envelhecimento, que é interessante, né, acho que para todo mundo talvez seja algo que possa ser oportuno e interessante em algum momento da vida, né. A criação de órgãos é uma outra solução importante de reposição, né, ou combate de doenças. Será que em algum momento, partindo do ponto de vista científico, será que em algum momento conseguimos quebrar a barreira do corpo, né, a barreira da porque o nosso corpo é a nossa ferramenta, a nossa máquina. Se nós conseguirmos manter ela saudável, junto com a mente e a consciência humana, a gente consegue talvez uma maior longevidade humana. O envelhecimento é uma doença? Como que conseguimos alcançar a imortalidade nesse plano, nesse mundo, né? É só pensando no corpo físico ou são através de ações? E ações eu deixo para os amigos qualquer tipo de ação vocês podem me ajudar, né? Ações o quê, né? Quais tipos de ações? O corpo humano foi programado para morrer, para ter fim? É isso que os cientistas fazem de reflexão. E agora voltando para um outro ponto de vista que é mais importante, né, mais essencial, que é o espiritual. Estamos tão preocupados assim com o corpo e com esse mundo material que às vezes acabamos esquecendo da nossa verdadeira essência espiritual. Como que a gente consegue aliar, né? A gente tem exemplos dentro da história da humanidade, religiosa ou não, como que a gente pode lidar com isso? Então, amigos, isso é algumas provocações que eu faço para vocês. Né? Às vezes o pessoal fala, bom, o mais importante é a qualidade, não a quantidade dos anos que a gente vive, não é isso? Então, no fundo, nosso propósito de vida vai ser o mesmo, né? O nosso propósito aqui nessa existência, nessa vida, vai ser realmente de adquirir virtudes espirituais, seja se vivemos 20 anos, 50 anos, 100 anos, 200 ou 300 anos, enfim. Eu acho que essa parte da espiritualidade é a mais intrigante e misteriosa. São aqueles mistérios que a gente ainda não desvendou, que Deus está deixando para a gente descobrir na hora certa. Mas essa comparação que ele fez do ser humano com os animais, muita coisa eu não sabia. Como que pode aquele animal que eu não sei qual viver 10 mil anos, não morrer nunca e tal? Mas pelo que eu saiba, né, pelo que eu sei, eles não têm espírito, né? Então aí a coisa fica mais fácil. Nós temos no mundo animal também a águia, que ela vive entre 25 40 anos, dependendo da espécie, e ela se auto-regenera, rejuvenesce. Quando ela está ficando velha e cansada, ela vai para a mais alta montanha que tiver próxima dela, fica lá, arranca o bico, a capa do bico, arranca o bico, arranca as unhas, as penas, e vai se recuperando, se regenerando, e depois volta a voar como se nada tivesse acontecido. Então, isso é muito bonito mesmo, né? Então, a parte espiritual realmente é a mais importante de tudo. É a gente procurar, na nossa essência, descobrir o que é melhor para a gente, viver 200 anos ou viver bem 90, 80, 70 anos e estar de acordo com a harmonia, com o equilíbrio nosso espiritual e material. Um assunto realmente fascinante. Eu me lembrei de Bahá'u'lláh, que ele diz no final de uma das palavras ocultas, ele diz, e minha obra é perfeita. Ou seja, essa perfeição divina, ela faz com que a gente se prenda aqui, não é, Bruninho? Para que nós, né, como a criança no ventre da mãe, aprenda as coisas daqui. Até que, necessariamente, a gente vai. Não tem como ficar.
É uma imposição divina. Eu acho que é o treinamento. Eu te pergunto, né? Diante dessa ciência, eu vou fazer uma pergunta para ti, Bruno. Diante da ciência que se apresenta e dizendo, buscando, será que existe e Deus impõe? Olha, tu vai viver aqui durante um certo tempo como se fosse uma criança no ventre da mãe, até que o ventre, aliás, a barriga não aguenta mais, o bebê cresce e ele necessariamente aparece. Aí a vida se faz, muda-se, ou seja, conceito de morte significa mudança, não é isso? Eu era vivo para o ventre da mãe, morri para o ventre da mãe, nasci para a vida aqui. E aí vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu te pergunto, seria esse... Então, esse é um tema, dentre outros subtemas, é muito vasto, né, para a gente poder conversar e poder discorrer assim. A gente poderia falar horas e horas sobre isso, mas, por exemplo, o modo de eu raciocinar sobre isso. Esse mundo material, a gente vê, a gente aprendeu a saber que fatalidades acontecem e pessoas acabam, até fetos acabam morrendo no ventre, né? Ao nascer acaba morrendo, pessoas que nascem e vivem 50, 100 anos, até mais. Então, assim, isso é o ponto imponderável, né? Que é algo que a gente não pode prever, a gente pode tentar cuidar de nós e dos nossos entes, né, mais próximos, nós como pais e mães, cuidar dos nossos filhos, enfim, né, nossos sobrinhos, etc. E dos nossos pais também, dos nossos avós, ao passo que a gente pode poder cuidar. A gente tem algum momento e até algum ponto a gente tem o nosso controle sobre essas coisas. Tem coisas, aí a maioria das coisas não fogem ao nosso controle, né? Algumas doenças muito severas, né? Câncer, etc., entre outras coisas, acidentes, incidentes, fatalidades. Então, assim, a gente pode buscar a longevidade humana para que a gente possa realmente, como foi dito aqui, utilizar de forma qualitativa o nosso tempo aqui, né? É lógico que qualitativo, a qualidade do tempo da vida aqui pode ser algo relativo, né? Para uma pessoa que tem um entendimento sobre a vida e uma consciência tal qual, a qualidade para ela é uma, a qualidade para outra é diferente, né? Então, assim, é muito relativo à qualidade com que a gente possa entender como que é ter uma qualidade de vida, como utilizar melhor o nosso tempo aqui nesse plano material, né? Enfim, a gente pode discorrer muito sobre esse tema, mas o meu entendimento é que tem um ponto imponderável. A gente tem um certo controle sobre algumas coisas, nossa própria saúde até certo ponto, né? Porque a gente consegue alcançar até certo ponto a proteção e nosso cuidado do nosso corpo, né? Pensando de forma do nosso corpo mesmo, como uma máquina mesmo, pensando nesse ponto de vista humano científico, né? Ainda nem considerar o plano espiritual dentro desse mundo material. Mas isso dá bastante pano para manga. Eu queria, em cima dessa provocação dele, fazer uma outra provocação também. Nós temos personagens na Bíblia, né, que falam de pessoas que viveram muitos anos, né? Delas é Matusalém, que viveu 965 anos. E eu sempre fico inculcado com isso, como é que essas pessoas no passado chegaram a viver esses anos todos. Eu chego a me perguntar, será que os anos, 12 meses dos quais Né? nós temos hoje, porque nós temos pessoas que viveram muito mais do que 100 anos, né? Não seria o calendário diferente, a forma de contar? Eu estava falando que existem a expectativa de vida que a gente vê, como foi falado no vídeo, ela era de 75 anos, depois passou para 80. Nós temos em alguns países, como o Japão, que a expectativa de vida também é bem grande. E então, a gente fica assim, será que a humanidade ela regrediu e agora está de novo evoluindo nessa longevidade? Eu tinha duas ideias, mas essa coisa de 900 anos, eu acho que muitas vezes a Bíblia está falando da duração de uma revelação de um profeta. E, por exemplo, Baha'u'lláh fala que
cada 1000 anos ou mais, vem um outro profeta, não? E tem profetas que são menores também, não grandes profetas, mas muitos anos atrás, muitos esquecidos, muitos, mas a influência deles realmente durou talvez 900 anos, 1000 anos, alguma coisa como assim. Talvez essa é uma explicação. Mas eu queria dizer mais umas coisas que o Stanwood Cobb, ele falou para Abdu'l-Bahá, que Abdu'l-Bahá, como eu posso viver saudável e prolongado? E Abdu'l-Bahá falou uma coisa incrível. Ele falou que se você recita realmente todos os dias a oração obrigatória longo, esse vai dar isso para você. Incrível. E ele durou 100 anos e esse homem. Mas interessante, porque tem muitas posturas e talvez são muito bons para a saúde. Também ele é maravilhoso para dizer para nós o que somos e onde estamos indo. Então, dá uma direção do ser humano que eu acho muito saudável. Muito interessante isso. Em primeiro lugar, parabéns para Bruno, uma apresentação muito bonita e genial. Segundo, também, a Su fez uma colocação muito certa, porque os anos bíblicos, eles são muito relativos. Então, se ele viveu 900 anos, possivelmente a mensagem que ele trouxe viveu 900 anos. Agora, vejam que Maomé diz que 1000 anos para Deus é um ano. Um ano para Deus é 1000 anos para nós. Que tudo isso aqui é simbólico. Mas eu queria contar uma experiência nossa. Eu e minha esposa, a gente gosta de consultar médicos, a gente vai no cardiologista cada 6 meses, vai no clínico geral, vai no psiquiatra, vai tudo que precisa para poder se segurar. Aí chega minha nora, que mora numa outra cidade, diz: vocês precisam ir na geriatra. Médicos e especialistas, para que tem que ir no geriatra? Ah, não, porque geriatra é muito bom. Aí, 2 anos atrás, fomos lá. Aí, um geriatra lá de São Paulo, muito conceituado, 30 e tantos anos de experiência, cheio de diplomas. Aí, primeira coisa que pergunta para minha mulher: quantos anos a senhora tem? 75. A vida média da mulher aqui no Brasil é 80 anos. Então, não, 78 anos. Então, a senhora tem mais 3 anos para aproveitar. E a senhora, quantos anos tem? Aí eu falei: olha, ontem fiz 80. Vida média do homem aqui no Brasil é 78. Então, o senhor está 2 anos no lucro. Um balde de água fria na dieta, a gente nunca voltou mais nesse geriatra. Bahá'u'lláh diz: vocês cuidem do corpo como se fossem viver por 105 anos, mas cuidem da alma como se vocês fossem morrer amanhã. Então, a gente tem que estar se preparando para se amanhã, como o Bahá'u'lláh diz, a morte te sobrevier de surpresa, está preparada. Agora, corpo, a gente tem que cuidar. Queridos muito jovens, eu já passei o limite. Estou com mais de 82 anos, então, mas eu não tenho certeza estou vivo ainda, mas estou com vocês. Nós temos certeza que você está vivo já.
Olha, obrigado, Nick. Mas é mais uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que nosso grande amigo, várias vezes ele estava com nosso mestre Abdu'l-Bahá. E Stanley Cobb passou para mim, quando ele fez uma visita um tempo atrás, antes de que a gente foi para a África do Sul como pioneiros, que ele falou que 3 vezes o nosso amado mestre Abdu'l-Bahá segurou a mão dele. Ele falou 3 vezes, e Nick vai traduzir. Be on fire with the love of God. Be on fire with the love of God. Be on fire with the love of God. Falou 3 vezes. E Stanley Cobb fez a mesma coisa para mim. Segurou meus mãos. Isso significa em português, esteja aceso com o fogo de Deus. Isso foi o que ele falou 3 vezes. Esteja aceso com o fogo de Deus. Mais uma vez. Isso foi o que ele falou 3 vezes. Esteja aceso com o fogo de Deus. É uma filosofia de vida, hein? Isso nós podemos adotar como nossa própria filosofia de vida. Para se pensar e agir. Boa. Obrigado, Jack. Olha aí, ó, uma curiosidade para vocês. Fala, Jason. Parabéns por esse tópico que suscita realmente muitas indagações. Nós não sabemos se nós vamos estar vivos amanhã, se hoje é o nosso último dia, com a sua conferência. Mas o que nós temos que pensar é viver bem cada dia, como se fosse o último, e estar sempre conectados com Deus. É estar sempre com o coração aberto para servir, e que nós tenhamos alegria no coração em cada dia, em cada minuto, e que as nossas mãos estejam abertas para doar. Muito obrigada. E eu acho, então, que, queridos, que só tem a palavra sagrada de Baha'u'lláh para dignificar esse tema que o Bruninho escolheu e que os amigos comentaram, porque ele é a vida. Trecho sagrado das Escrituras de Baha'u'lláh. Eu sou o sol da sabedoria e o oceano de conhecimento. Dou alento aos esmorecidos e revivifico os mortos. Eu sou a luz que guia, que ilumina o caminho. Eu sou o falcão real no braço do Todo-Poderoso. De cada ave desfalecida, desdobro as asas caídas e lhe impulsiono o voo. Eu sou
fortalecida, desdobro as asas caídas e lhe impulsiono voo. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Como que a gente encara a imortalidade humana, né? Assim, ao longo da história da humanidade, as pessoas buscavam a imortalidade material, né, do corpo físico, mas a gente pode refletir e pode perceber, dentro até de questões religiosas e espirituais, que a gente e artísticas também, né? Como que a gente pode alcançar a imortalidade, né? Imortalidade não propriamente física, mas imortalidade em conceito, imortalidade em ações nesse plano aqui, né? Então é essa provocação final que eu deixo com os amigos. Que tipo de imortalidade que nós podemos deixar? Através de ações puras e boas, né? De conduta louvável e digna, através de obras artísticas, né? Que a gente lembra de tantas pessoas que já faleceram, mas artistas, né? Nós somos movidos à arte, né? Nós, os seres humanos. E todos nós, de alguma forma, música, algum outro tipo de arte, qualquer outra, arquitetônica ou não, sabe, qualquer tipo de arte, a gente lembra de alguém, né? Assim, algum artista deixou algum legado, né? Então é um tipo também de imortalidade. E através de através de ações puras e boas, através de obras artísticas, mas só para terminar um trecho de uma palestra, de uma audiopalestra do Luiz Henrique Boist, ele fala de um seguinte sentido para a vida, que nesse mundo que a gente nasce aqui, nesse mundo, nós somos filhos dos nossos pais. A gente não escolhe aonde nascer e nem ser filho de quem, né? Então, nesse mundo, nesse plano aqui, nós somos filhos dos nossos pais. Nos infinitos mundos próximos planos de Deus, nós somos filhos das nossas obras aqui na Terra. Então, Concordo. o caminho que a gente vai seguir, né? O caminho que a gente vai trilhar através dos outros mundos de Deus vai depender das nossas obras aqui nesse plano material. Então, nesse plano que nós vivemos agora, somos filhos dos nossos pais. Nos outros planos de Deus, nós somos filhos de nossas obras aqui nesse plano. É uma reflexão aí para os amigos. Perfeito, perfeito, Bruno. Excelente.